Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Fla-Flu. Flamengo levou a melhor nesse jogo e venceu por 2-0 e está nas quartas de finais da Copa do Brasil. Fluminense do Fernando Diniz está em queda livre. A equipe do Fluminense está a 4 jogos, né? 4, 5 jogos sem fazer gol, né? O Cano também não tem feito gols pela equipe do Fluminense e preocupa o torcedor. O Flamengo não tem nada a ver com isso, conseguiu impor sua estratégia, conseguiu sair com a vitória hoje diante da equipe do Fluminense no Maracanã. Maracanã lotado e o Flamengo conseguiu vencer por 2-0, né? O Fluminense teve mais posse de bola, mas foi o Flamengo que saiu com 2 gols, galera. Vamos acompanhar o linha de passe aqui, falando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Fluminense. E vou deixar também, galera, a parte que o Gabigol largou o aço na imprensa, falou muito aí sobre os últimos acontecimentos do Flamengo e falou que não tem crise entre os jogadores, galera. Vamos acompanhar aqui mais um linha de passe, vou deixar o link na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Uma vez para mim, muito bem. Nossa. Pulgar. Aliás, Muito bem. A regularidade do vez. Pulgar para cima, né? Regularidade em cima. O Gerson, nível o técnico. Gerson como entende, o Sampaoli e o Pulgar como entendeu em pouco tempo. Nossa, O Gerson impressionante. Para colocar o Pedro no time, ou ele tira o Gabigol, ou ele já inicia sem o Gabigol. Isso. Com o Pedro e Gabigol, ele tira aqui o Arrascaeta ou o Gerson. Não tem motivo para. Ou ele saca o zagueiro. Ou ele saca o Pulgar, Que não ou vai- saca um zagueiro. Então foi. Só, Mas aí o meio então, campo não sustenta também para a na zaga. entrada do Pedro, em que vaga ele desmonta o sistema que ele conseguiu montar para ganhar do Fluminense? Vai colocar um jogador mais técnico. E ele sim, Pulgar ele não vai tirar agora porque finalmente alguém apareceu para colocar o Pulgar para jogar, porque o Pulgar não jogava e ele era realmente um fiasco. Quando ele entrava, poucos minutos, ele não tinha, parecia que ele não tinha função. Não, e mais Embora ele preso tenha ali, mais preso à frente da defesa. ele tem uma função específica no Flamengo e que funciona muito bem, né? Pulgar é o cara que dá o equilíbrio para o Gerson e para o Thiago Maia. Thiago bem hoje também. Sem comparar jogadores que são diferentes, apenas para falar do equilíbrio que é dado ao meio de campo, é um equilíbrio que ele recupera desde a saída do João Gomes, que dava esse equilíbrio, não era primeiro volante, fazia isso de uma outra maneira, mas o meio de campo ficava mais consistente. E é o que ele conseguiu trazer com o Pulgar. Finalmente a contratação, veja como depende muitas vezes de um treinador, né? De um olhar diferente. E a entrada desses jogadores talvez dependa do momento em que os jogadores consigam entender que não vai ser a ideia, as ideias de jogo do técnico, para que eles possam entrar e se adaptar. Porque, como ele mesmo diz, quando ele fala que o time ainda tem muito a melhorar, melhorar significa os jogadores entenderem e conseguirem executar aquilo que ele tem em mente e que ele não tem certeza absoluta se vai conseguir implementar plenamente. Né? Então é um processo, né? Foi a segunda vez que ele teve Arrascaeta e Gerson juntos, né? De início. Alguém tem dúvida que se ele pudesse, ele escalaria esses dois juntos de início em todos os jogos? Óbvio, não há como retirá-los, né? Óbvio. Sim, o Flamengo hoje, além de todas as questões que a gente tem debatido aqui, tem uma grande com o Everton Ribeiro, né? Que entrou e tal, mas será que o Everton Ribeiro não tem mais, não é o status, porque não se vive disso, mas não tem mais a posição, não tem mais o tamanho dentro do elenco / time que ele já teve? Eu acho que é o sistema, André, porque você olha os jogadores escalados, ele não tem então, característica nenhuma dos 5 jogadores de meio. aí que eu quero chegar, mas e na questão técnica, talento, capacidade de influência, adaptação, ele é um jogador raro. Então, assim, é tão complexa a coisa que existe uma questão com relação a um dos jogadores, provavelmente, do ponto de vista técnico, mais bem dotado E aí do tem que elenco. saber se escolhe o sistema ou escolhe a técnica dos jogadores. O Flamengo precisa de Isso sistema. vai dar trabalho, porque mexe vai com a dar torcida trabalho. também. Claro. Porque você vai ter que deixar um no banco. A única coisa que hoje ele ganha é respiro, para entender. Hoje eu acho que ele ganha respiro. Quanto ganhar, Que pode vai dar mexer. trabalho sim, vai demorar. Se ele joga. Ele vai ainda... Mas Deve assim, mexer. e vai ter pressão em cima dele para jogar com aquilo que a torcida sempre acha que são os melhores, né? Mas se põe Pedro e Gabigol, Arrascaeta e Gerson, Eric, Pulgar e Thiago Maia, você é obrigado a jogar com uma linha de 4. Você tem 6, linha de 4, completa 10. Você perde as beiradas do campo. Se você ainda subir os laterais, aí, coitado do Pulgar, nós vamos falar que ele não jogou nada, porque vai ficar tudo para ele. Você perde o terceiro zagueiro e ainda arrebenta com o seu volante. Então, para ter os dois homens lá na frente,
assim, hoje não tem o Gerson. Então o Gabigol vai fazer uma função um pouquinho diferente. Mas com o Gerson e a Arrascaeta, vai dar trabalho para encaixar, porque ele precisa ter as laterais fortes. Mas os laterais, com a liberdade que tiveram hoje, eles se projetam. Sem essa liberdade, que é uma segurança no meio de campo, ou nos 3 zagueiros, vai ficar difícil. Então é uma vitória num clássico e ela é enorme, porque desclassifica o rival, você prossegue, mas qual é o futuro? Pelas palavras dele, ainda o futuro não é seguro. E ele encara assim, e eu acho que é a maneira que a gente vê também. E não é o futuro próximo, né? É jogo a jogo. É jogo a jogo. Os nossos comentaristas já citaram aqui a forte entrevista que o Gabigol concedeu assim que o jogo terminou ao nosso colega, o Eric Faria, do Grupo Globo. Nós vamos trazer, não exatamente o calor, né, da conversa entre os dois, mas, pelas aspas, um pouco daquilo que disse o Gabigol nessa conversa final, logo depois da partida. Aspas para o Gabigol. Acho que o trabalho tem de ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita besteira. Acho que vocês na imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Virando a página. Temos problemas da gente com vocês na imprensa. Vocês criam coisas na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube. Vocês na imprensa tentam colocar: o Flamengo é o nosso amor, o Flamengo não é Big Brother, com câmera, com fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. E por fim, essa terceira e última tela, traduzindo um pouco daquilo que ele disse ao Eric, os resultados estavam acontecendo, só que não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, parece que está aqui há anos. O Abel está há 3 anos, o Diniz há 1. Você vê o desempenho deles. Não é porque perderam que o Diniz tem de ir embora. É claro que tem de haver cobranças, mas cobranças justas, não que tenha briguinha. É porque, assim, a conversa no começo da semana, antes do jogo de hoje, o elenco tá rachado. Existe problema de relacionamento. O time não desempenha, não joga muito por conta exatamente do que acontece nos vestiários, né? Então, essa foi a resposta, digamos assim, do Gabigol, a parte disso tudo que vinha sendo discutido nos últimos dias. Antes de qualquer coisa, eu respeito muito a posição do Gabriel, o gol que ele faz, a classificação, ele tem tamanho para propor esse tipo de reflexão com a resposta dele, mas respeito também, acima de tudo, o conhecimento do Eric, que fez a pergunta, que vive há muitos anos o Flamengo. E ele em nenhum momento falou, ele ficou muito de não ter briguinha, tipo, querendo dizer que aquilo ali não pode ser a maior pauta. Falta uma unidade, só que isso talvez, e a gente falou isso aqui durante a programação, isso é comum num grupo de mais de 30 pessoas, heterogêneo, como temos aqui na TV, em qualquer ambiente de trabalho. Talvez o Gabriel questione o tamanho que a coisa tomou, querendo pautar como se aquilo ali fosse o único motivo do não desempenho do Flamengo, do mau desempenho do Flamengo. Agora, é a eterna briga, né? Ganhamos, então vamos para cima, não tem briga, tá tudo bom. O Gabriel abraça o Davi Luiz na comemoração do gol, que seria a notícia, a informação, né? Tem o grupo do Davi, o grupo do Gabriel, e tá tudo bem, porque são pessoas diferentes, momentos diferentes de chegada no Flamengo. O Gabriel experimentou, que o Davi não experimentou, o Davi experimentou só a cobrança, o Gabriel experimentou a glória, a cobrança e oportunidade de redenção diversas vezes. Para mim, a pauta não é tem briga ou não tem briga. O Gabriel, ele aproveita o momento, ele tem tamanho, ele propõe uma reflexão do tipo, olha só, a pauta principal não é a briga, não deixamos de jogar por conta de discussão. Em nenhum momento, talvez ele seja veemente falar, não existe isso aqui. Não. Ele evita propor não é Big Brother, não tem que viver de fofoquinha, aí é um outro debate mais amplo. Só que é o papel dele, ele ganhou. Talvez ele não desse essa entrevista, um Flamengo eliminado, e aproveitou. E tá tudo bem, o papel do Gabriel é esse também. O Gabriel tem tamanho para isso. Repito, acho que não tem que passar, mas a falta de uma unidade, e a gente não pode se apegar apenas ao desempenho de jogo de ida, jogo de volta e classificação. O Flamengo tem problemas, e problemas maiores de comando, de troca, de ruptura. São Paulo fala de processo, de quebra de processo, início de trabalho. O Flamengo tem problemas maiores, muito debatidos, eles estão lá. Se há uma falta de unidade do grupo para se fechar e falar, vamos lá, e talvez isso ocorra com o Fluminense, porque o Fluminense magoou, estava aquela espinha atravessada, também está lá. Agora, reflexão, será que é só a crise interna, porque ela vai existir sempre? Será que
o Tom Gabriel está na função de líder do elenco, de baixar a temperatura de algo que saiu do vestiário e também faz parte do jogo. Não vejo algo como o repórter está errado, a imprensa não vale nada, o Gabriel é o justiceiro, porque a bola entrou. Gabriel, até semana passada, era o cara que queriam debater se estava fora de forma ou não, e que quando sai a prévia da escalação ontem, mas o Pedro fora, então assim, também é interessante... Não, só porque eu interpreto de um jeito diferente do seu. Não, tudo bem, eu acho que a fala permite várias interpretações. Quando eu assistir, eu vou ter uma ideia melhor. Lendo o que foi dito, ele nega as informações. Não, é porque tem também, desculpa, tem um contexto das perguntas, quando elas são colocadas. E o Eric, ele é muito veemente, estava acompanhando aqui as perguntas, ele fala, então tem problema? Aí que ele sai no... Tem problema da gente com vocês, né? Que ele fala, não existe... Tem problema, então, dentro do grupo, tem problema da gente com vocês. Então, assim, tem uma construção, e aí também não só impressão, de informação, Vitor. Tá. Não é a maior unidade dentro do vestiário do Flamengo, não era em 2019. Então, assim... Não, eu só ia dizer uma coisa. Só para dizer que isso não é o maior problema. É muito rápido. E tem também um erro de posicionamento na hora de escolher as palavras. Da gente com vocês, vocês quem? Vocês da imprensa, pelo texto que o Paulo leu, ele fala 2 vezes, vocês quem? Porque às vezes fica essa coisa, como se todas as pessoas que trabalhassem na imprensa fizessem parte de um grupo homogêneo, coletivamente unificado, que tem a mesma opinião. Mas eles enxergam e diz as mesmas coisas. Então, cara... Inclusive, só uma coisa para vocês. Inclusive, a comunicação hoje, eu diria, não profissional, que é gigantesca, que acaba virando imprensa. Isso. E a gente ouve algumas perguntas na coletiva que vem daqueles satélites que ficam girando em torno do Flamengo. Então, e outros clubes, Birner, também tem. É que ele diz o seguinte, que a imprensa turbina a torcida. E a torcida vai de uma vontade para o Maracanã. Eu vi a torcida vaiar esse ano o Vitor Hugo, goleiro, de uma forma cruel. E eu não acho que aquilo tenha sido turbinado pela imprensa. O jogador colocava o pé na bola, goleiro, e ele era desestabilizado pela arquibancada. Então a chance dele falhar e ocorrer uma tragédia era gigantesca. E ninguém se preocupou com isso. E tem times que a torcida vai para cima quando o juiz apita o final do jogo. Vou dar um exemplo do Corinthians. Fase era horrorosa até 2 jogos atrás. Durante o jogo era apoio incondicional. Depois do jogo é reunião com o torcedor, com o jogador, é protesto na porta de não sei o quê. Então é o seguinte, e você pode dizer o mesmo, que eles também eram impactados pela imprensa, mas esses não reagiam da mesma forma. Então existem comportamentos diferentes. Se não parece ter um padrão aí. Galera, treta pesada entre Gabigol, né, e os repórteres, né? O Gabigol aí não aceita a imprensa colocar que o Flamengo tá com um grupo rachado, e realmente tá, né? Dá muito na cara, né, que entre ele e Davi Luiz, que Davi Luiz é um cara muito mais experiente, ele não concorda com as atitudes de Gabigol. Na minha opinião, Gabigol ainda não está maduro para ser líder desse time do Flamengo, muito menos para ser capitão, né? Mas a diretoria do Flamengo, que passa a mão na cabeça de Gabigol, deixa ele fazer o que ele quer. Entendeu? E é claro que o Davi Luiz vai sair como errado, mas na minha opinião, o Davi Luiz ele tem muito mais postura do que o Gabigol para poder ser líder desse elenco do Flamengo, não independente de tempo, que o Gabigol tem muito mais tempo, mais títulos, não é isso que conta. O que conta é postura e comportamento do jogador. E na minha opinião, o Gabigol não se comporta. É um cara que é o tempo todo levando o cartão, entendeu? Muitas das vezes sem necessidade nenhuma, mas o que importa, né? Que o Flamengo hoje conseguiu fazer um bom jogo, né? Conseguiu se defender bem. A equipe do Fernando Diniz, quando não tem alguns de seus jogadores que vem jogando bem, o Alexander, que vem jogando com o Marcelo, fazendo aquelas invertidas ali na lateral, tá fazendo falta ao time do Fluminense. O Keno tá fazendo falta ao time do Fluminense também, né? E é isso aí, o Fluminense, quando perde algumas peças, o time acaba perdendo um pouco o rendimento, entendeu? Mas não é dizer que tá tudo acabado pro Fluminense, porque não tá. Não tá, o Fernando Diniz vai continuar mantendo a linha dele de trabalho, entendeu? E é isso aí, o Fluminense não pode abaixar a cabeça, tem que continuar jogando bola, porque futebol é isso aí, um dia você ganha, outro dia você perde, né? Mas não tá nada acabado não, o Fluminense ainda continua com a equipe muito forte na temporada.